Olá pessoal, tudo bem? Professora Heloísa, quero dar as boas-vindas para vocês, né, nesse retorno, mesmo que remotamente, acaba sendo melhor do que a gente ficar em casa parado, né? Quero me apresentar também para os alunos do segundo ano A, que a gente não teve oportunidade de ter aula esse ano, era o outro professor, e a partir de agora as aulas serão comigo, tanto do 2A quanto do 2B, tá? E aqui eu gravei um pouquinho dessa primeira aula que a gente está seguindo o PET, né? E o que fala na primeira aula do PET? Qual que é o assunto abordado? É o princípio multiplicativo, tá certo? Então, na medida do possível, a gente vai seguir o PET, vai ter aula que a gente vai fazer adaptação, ou pode sair um pouquinho do PET também, mas a aula de hoje está baseada no PET, tá certo? Eu vou explicar, terão coisas que eu vou falar e outras coisas, o principal está aqui no quadro que está resolvido. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês façam contato que eu tiro a dúvida de vocês. E lá na página 10, aqui tá errado, né? Na página, a gente vai trabalhar o PET, página 10 e página 11. Então, o que começa falando lá? Semana 1, para começar, tem uma imagem, né? Tem uma bonequinha ali pensando, acho no Roberto, pensando com que roupa que ela vai sair, né? Quem de nós aí nunca passou por essa situação? Saber escolher, né? Aí eu tenho essa roupa, eu tenho aquela, com qual que eu vou sair. Então a gente vai ver quais são as possibilidades que a gente tem com essas roupas. Então vamos lá. Para começar, observe a imagem. Então a gente tem lá a Roberta. A Roberta tem, coloquei aqui, ó, coloquei 2 bermudas e 3 camisas na imagem dela lá, tá bom? E aí pede o seguinte, na letra B, 1B, tá perguntando no A, se você já passou por essa situação, acho que todos nós já passamos, e no B pergunta qual o número máximo de possibilidades que você consegue montar um look com as roupas que a bonequinha Roberta tem, sem repetir. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Aqui tá perguntando qual o número máximo de possibilidades, tá? Eu coloquei, gente, 2 bermudas e 3 camisas. Aí eu chamei as bermudas de B1 e B2 e as camisas C1, C2 e C3. E eu fiz aqui logo abaixo, isso aqui chama um diagrama de árvore. Veja bem, escrevi bermuda 1. Então essa bermuda 1 eu posso combinar ela com a camisa 1, posso combinar com a camisa 2, posso combinar com a camisa 3. A mesma bermuda. Então aqui eu tenho 3 possibilidades, ó. Bermuda 1 com C1, bermuda 1 com C2 e bermuda 1 com C3, ok? Depois eu fiz a mesma coisa com a bermuda 2. Peguei ela, combinei com a camisa 1, depois com a camisa 2, depois com a camisa 3. Ou seja, também tive 3 possibilidades. No total, eu tenho quantas possibilidades? 6. 3 aqui e 3 aqui. Só que pelo princípio multiplicativo, nem sempre a gente precisa ficar fazendo esse diagrama de árvore, não, porque isso é muito tranquilo de fazer quando é pouquinho. Agora imagina se eu tivesse lá 10 bermudas, 20 camisas, você ficar desenhando isso tudo aqui, aí já é uma coisa mais complicada, né? Não é que seja impossível, não, é possível, só dá trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, quando perguntar quais as possibilidades, olha, presta atenção nisso. Quais as possibilidades, eu faço o diagrama de árvore. Porque aí eu vou falar, eu tenho a possibilidade B1C1, B1C2, B1C3. Depois, B2C1, B2C2, B2C3. Aí eu cito quais são as possibilidades. Agora, se me perguntar assim, quantas são as possibilidades? Eu não tenho necessidade de fazer o diagrama. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Coloquei 2 tracinhos. Princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar aqui. Coloquei aqui embaixo, bermuda e camisa. Quantas bermudas eu tenho? 2. Quantas camisas eu tenho? 3. Aí eu multiplico. 2 vezes 3 igual a 6. 6 possibilidades. Então, quantas são as possibilidades? 6. Quais são as possibilidades? B1C1, B1C2, B1C3, certo? B2C1, B2C2, B2C3. Então, esse exercício aí está resolvido. Roberta tem 6 possibilidades. Exercício 2 pergunta: já ouviu falar de análise combinatória? Você dá a sua resposta. Se já ouviu, se não ouviu, né? Responde isso aí.
O que você entende de análise combinatória? Uma outra pergunta para você estar respondendo. E logo abaixo vai falando o que é. A área da matemática que estuda situações, problemas envolvendo a contagem na ocorrência de um determinado evento, sem necessidade de citarmos todas as possibilidades. Foi isso que eu acabei de falar agora. A gente não precisa ficar citando todas. Aqui foi facinho citar, porque é pouca coisa. O mais importante é a gente conseguir falar quantas são as possibilidades, tá certo? Então, ó, vamos utilizar aqui o diagrama de árvore, ele fez e chegou à mesma conclusão, ó. Que a Roberta tem 6 looks para ela poder estar se vestindo. Foi isso aqui que eu acabei de resolver, tá ok? Agora, ó, no seu, tá pedindo no exercício 4, ele deu uma outra atividade para você montar o seu look, ver quantas são as possibilidades que você tem. Ó, no seu look tem que ter no mínimo 3 calças, então eu tô lá no exercício 4B, tá ok? Olha, ele falou que tem 3 calças, aí eu anotei, 3 calças, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Monte o diagrama de árvore para descobrir quantas possibilidades diferentes você consegue se vestir, sem repetir com suas escolhas. Aqui tem um detalhe, ele está falando para descobrir quantas possibilidades. Além de quantas, você vai descobrir quais são, né? Por isso que você montou o diagrama de árvore. Então, você vai colocar lá. Eu não fiz aqui não, você vai fazer igualzinho esse exemplo que eu acabei de passar, tá? Você vai colocar lá calça 1. Aí a calça 1 pode ser com a blusa 1, com a blusa 2, com a blusa 3, com a blusa 4. E continua. Aí a calça 1 com a blusa 1 pode também ser com o sapato 1 com o sapato 2. Você vai pensar nisso daqui, vai fazer o diagrama de árvore. Na próxima explicação eu faço para vocês estarem vendo. Agora, se eu perguntar assim, quantas são as possibilidades, já é fácil de fazer. Quantas são? Faço os tracinhos, para eu poder estar anotando, eu coloquei aqui, ó, calça, blusa, sapato e acessório. Quantas calças? 3. 4 blusas, 2 sapatos, 2 acessórios. Multiplico isso aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48 possibilidades. Então, na hora que você fizer seu diagrama, é obrigatório que você ache 48. Se você achar mais do que 48, você está repetindo. Se você achar menos, você está deixando de fazer, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, 48 possibilidades com isso aqui, com essas peças aqui que o exercício pediu, tá certo? Então, no PET, a primeira aula, é só isso. Eu quero que você compreenda o que é o diagrama de árvore, né? É você anotar todas as possibilidades, né? Quais são elas, e também saber aqui, ó, fazer o princípio multiplicativo, multiplicando um pelo outro, né? Fiz com a bermuda e camisa aqui, ó. Tá? Então, basicamente é isso. E eu gostaria que vocês acessassem os vídeos, né? Lá no roteiro semanal eu dei sugestão de vídeo para vocês. Pedi também para responder o formulário do Google. Tente lá responder. Eu vou gravar depois uma outra aula explicando como é que faz aquelas questões lá do formulário Google, tá certo? Só uma observação, lá tá falando alguma coisa sobre distinto. Eu tenho que olhar quais são as questões. Quando falar que é distinto, não pode repetir, tá certo? Vou formar um número de 3 com 3 algarismos distintos. Então, ali não pode ter número repetido, tá? Aqui, ó, só um parênteses aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Um número de 3 algarismos, 1, 2, 3. E esses algarismos devem ser distintos. Quantos algarismos que a gente tem? Nós temos 10, né? Contando do 0 a 9, são 10 algarismos. Só que esse algarismo aqui, ele não pode ser 0. Porque se ele for 0, ele já não vai ser mais de 3 algarismos, vai passar a ser 2. Então, aqui não pode ser 0. Então, na verdade, eu tenho 9 possibilidades, né? Posso colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirei o 0. Quando eu chegar aqui, não são 10 possibilidades? Então, 10 possibilidades. Só que eu já coloquei, já vou ter escolhido um número para cá. Então, vão me restar 9 possibilidades.
Que número que eu escolhi para cá? Não sei. Tô falando que eu já escolhi um número. Se eram 10 números, eu já escolhi um para cá, vão sobrar 9. Aqui são 10 números, eu já escolhi um para cá, já escolhi um para cá, então aqui vão sobrar 8, tá? Faço essa multiplicação, 9 vezes 9 vezes 8, o resultado, né, são as possibilidades. Mas isso aí eu vou voltar numa outra aula, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, responda essas questões do PET no caderno, copie o enunciado, resolva logo embaixo, que quando a gente estiver retornando, né, eu vou pegar esses cadernos para estar dando uma olhadinha, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam aí para mim. Obrigada!